Olá pessoal, uma boa noite para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Direito Civil, Teoria e Prática. Nós estamos ainda nos estudos das normas de direito brasileiro, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E o artigo que nós estamos responsáveis hoje para estudar é o artigo número 11, ok? Vamos descobrir o que diz esse artigo número 11. Olha só, o caput do artigo 11 prevê que as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como sociedades e fundações, vão obedecer à lei do Estado em que se constituírem. Então, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Ok? Esse é o primeiro ponto. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas, então, à lei brasileira. É possível, então, que uma determinada sociedade, uma determinada fundação, implante uma filial no Brasil. Para que isso aconteça, os atos constitutivos devem ser aprovados previamente pelo governo brasileiro e então se sujeitarão à lei brasileira. Os governos estrangeiros, parágrafo 2º, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Então, essa vedação se aplica aos governos estrangeiros e às organizações de qualquer natureza que esses governos estrangeiros tenham constituído, certo? Os governos estrangeiros ainda podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Então veja que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro permite que um determinado governo estrangeiro, vamos imaginar aqui China, Estados Unidos, Alemanha, adquiram um prédio para que nesse prédio instituem a sede dos representantes diplomáticos ou dos seus agentes consulares. Ok? Vamos ver como que esse artigo 11 tem sido cobrado em prova. A primeira questão foi cobrada em 2009, vejam só. De acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil, as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Essa questão está correta. De fato, vão obedecer à lei do Estado em que se constituírem. É o caput do artigo 11. Próxima. Determinada fundação constituída em outro país e destinada a fins de interesse coletivo pode abrir filial no Brasil mediante prévia aprovação dos atos constitutivos pelo governo brasileiro. Hipótese em que a filial ficará sujeita à legislação brasileira. Se nós voltarmos lá no parágrafo 1º, temos essa vedação, né? Então, que não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Então, vão depender dessa aprovação dos atos pelo governo. Questão correta. Próxima. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, tais como sociedades e fundações, obedecem à lei do país no qual desempenham as suas atividades? Não. Obedecem à lei do país onde se constituíram. Errada essa questão que foi cobrada em 2015. Próxima. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem, mas só poderão ter filiais no Brasil depois que os seus atos constitutivos forem aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Certo ou errado?
Muito bem, mais uma vez, essa questão exigindo o artigo 15 e o seu parágrafo 1º, ok? E assim, nós vimos hoje o artigo 11, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então dê o seu joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!